superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quinta-feira, dia 20 de março, vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho, por mais que pareça, Jesus não estava falando da pobreza e da riqueza, mas estava falando da forma como nós vivemos a vida. De um lado, nós temos Lázaro, que sabemos ser pobre e doente. A sociedade da época de Jesus via a pobreza, a doença, como um castigo de Deus. Alguém nessas condições era tido pelo povo como esquecido, como amaldiçoado, como castigado por Deus. E nessa parábola, Jesus ensina que aquele homem que a sociedade inteira condenava foi para o céu, para junto dos seus. E aquele outro, cujo as riquezas, as festas, a abundância era visto como uma bênção de Deus, foi para a região dos mortos, para o inferno. Então Jesus ele mostra que nós devemos tomar cuidado com o julgamento e o preconceito, porque nem tudo aquilo que parece é. Nós vemos uma pessoa condenada pelo povo que foi amada e querida por Deus. E a outra pessoa que era levada pelos julgamentos do povo, mas interiormente não tinha nada. O Evangelho não fala, mas provavelmente aquele homem, nessa história de Jesus, ele não era somente pobre, ele não era somente doente,
mas ele era temente a Deus. Apesar dos julgamentos, dos preconceitos, das mentiras que tentavam lançar sobre ele provavelmente tinha um amor, uma devoção, uma intimidade com Deus. Sem isso, a pobreza não leva ninguém para o céu. Eu posso ser pobre fisicamente, doente, mas se não existe amor, se não existe bondade, se não existe um sim todos os dias para Deus, não é a pobreza que vai me levar para o céu. Eu posso ir pobre, doente, para o inferno. Então, Jesus não está valorizando a pobreza nesse sentido, mas uma entrega de coração, uma abertura a Deus. E da mesma forma, a riqueza não condena ninguém ao inferno, mas sim a forma como se vive. Aquele homem, na sua abundância, desprezava, era arrogante, não deixava, não partilhava com aquele pobre que necessitava da sua grande abundância. Por isso, meus irmãos, que nós aprendamos a ouvir essa parábola de Jesus e entender que essa vida acaba. Tudo aquilo que nós buscamos dessa vida vai passar, mas que nós tenhamos um olhar atento às necessidades dos nossos irmãos, que se nós tivermos algo que podemos compartilhar, que nós assim façamos. No início da quaresma eu falava das obras de misericórdia corporais e espirituais. São formas de fazermos o bem, são formas de transbordarmos em amor, em bondade, em caridade, tudo aquilo que Deus mesmo nos deu. E assim nós vamos, dia após dia, passo após passo, escolhendo a Cristo, a Deus, ao céu, como nosso fim. Vamos rezar? Ó Senhor, essa parábola o Senhor nos ensina a não viver essa vida como fim em si mesmo, mas nos ensina que há um céu, nos ensina que há uma esperança, nos ensina que existe um caminho no qual, para chegarmos lá, o que conta são as nossas escolhas no hoje, a nossa atitude no agora. Ensina-nos a sermos atentos, dóceis, sensíveis, caridosos, para que, livres da arrogância, do orgulho, da prepotência, da maldade, da luxúria, nós tenhamos a capacidade de fazer o bem e assim, dia após dia, passo após passo, juntos alcançarmos o céu. Dai-nos, Senhor, essa graça. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.